falar dessa carta é literalmente falar do perdão. É falar de algo que pouco você ouve falar. Falar de um assunto que está se tornando raro, que é sobre o perdão. Essa dádiva que nós recebemos, que muitas das vezes nos recusamos a dar ou a liberar. Bem, nessa parábola, nesse conto de Jesus, nós falamos exatamente aquilo que Paulo estava fazendo em relação ao seu amigo. Eu digo amigo porque no momento em que Paulo prega, no momento em que Paulo fala de Jesus para aquele escravo fugitivo, a palavra diz que ele se converte. Nós falamos já tem umas 2 quarta-feiras que nós estamos falando sobre isso. E literalmente Onésimo já não mais é um escravo condenado, mas Onésimo agora é um homem livre, porque encontrou Jesus, aceitou a Jesus através do apóstolo Paulo, entendeu o Evangelho e literalmente a vida dele mudou. E Paulo agora está devolvendo Onésimo a Filemon, não na posição de escravo, de inútil, mas na posição de útil ao reino de Deus. E quando a gente falou na quarta-feira, nós falamos sobre a posição do apóstolo Paulo como pacificador, como uma pessoa que se coloca na posição para promover a paz e não a guerra. Nós falamos sobre a posição desse homem que estava preso, fisicamente falando, mas que pregava com uma liberdade muito grande, ao ponto desse evangelho que levou Paulo a estar preso. Isso é muito forte. O evangelho que levou Paulo à prisão libertou a vida de Onésimo, transformou Onésimo num homem livre. E aí Paulo apela a Filemon o perdão. E dentro do texto da parábola que nós lemos, fala sobre uma pessoa, um senhor, que ele pediu conta de alguém que devia muito para ele, um conservo que devia muita coisa. E ele pediu clemência, ele disse, eu não tenho como te pagar. Nós lemos essa parte de Mateus 18, e ele falou, eu não tenho como pagar você, porque o que acontecia naquela época era o seguinte: se a pessoa estava em débito com alguém, vamos dizer assim, com um credor, se ele estivesse em débito, se ele não pagasse, toda a sua família seria levada como escravo. Por isso que os irmãos, por isso que a gente vê aquela parte, acho que com Eliseu, não é isso? Eliseu, onde a mulher, o marido dela havia morrido, e ela disse, meu esposo era profeta, ele era profeta de Eliseu, meu marido morreu e ficamos nessa situação, e agora os credores vieram buscar o meu único filho, porque era exatamente assim que funcionava. Se não pudesse pagar, a família teria que pagar. Ou seja, a família, quem estivesse na casa seria preso até que aquela pessoa conseguisse o dinheiro, ou a quantia, ou a prata, ou o ouro, para devolver aquele senhor. Tudo isso Jesus fez por nós. E simplesmente nós encontramos esse homem dizendo o seguinte: não, eu não vou, eu preciso do seu perdão, eu vou te pagar, mas eu preciso de um tempo. E aquele senhor deu esse tempo para ele. Tá bom, você vai ter esse tempo. Mas logo em seguida, logo à frente, ele encontrou alguém que o devia, e ele quis matar, ele quis sufocar, ele fez mal. E alguém chegou e disse para esse homem, para o Senhor: olha, aquele a quem o Senhor perdoou a dívida, ele encontrou alguém que devia a ele, e ele agiu de uma forma completamente diferente. Ele agiu de uma forma dura, de uma forma terrível. E aí o Senhor manda chamar e diz: traz ele aqui. E quando ele chega, ele diz: mas eu perdoei você, e você não perdoou o seu irmão? E diz a palavra que aquele Senhor mandou que aquele homem
e a palavra diz assim, servo mau, para que ele estivesse no lugar, e lançou aquele homem aos verdugos. Verdugos, vamos lá. A palavra verdugos, na sua tradução, significa algoz, também carrasco. A palavra verdugo também significa um indivíduo cruel, uma pessoa desumana, que maltrata, pessoas que tratam mal uma pessoa. Então, a palavra verdugo significa isso. Pessoas, vamos dizer assim, carrasco, uma pessoa ruim. E na época, antes de Cristo, antes de Jesus vir, isso era muito comum acontecer. Muito comum. Quem ficava preso, quem estivesse preso, esse preso ele era espancado, ele era açoitado constantemente. Há um outro significado também da palavra verdugo. Diz assim, os verdugos eram guardas, aliás, significado não, o sentido mesmo da palavra, o que era o verdugo, né? Eles eram guardas de prisão do tempo ainda. Jesus, quando veio, ainda pegou esse tempo ainda. Mas antes de Cristo, a coisa era muito pior. Era muito mais severa. E esses verdugos, esses algozes, esses carrascos, eles ficavam na porta da prisão e eles tornavam a vida do prisioneiro eles tornavam a vida do prisioneiro um terror. Eles tornavam a vida daquela pessoa que estava presa, tornava mais amarga possível. Então eles açoitavam com vara, com chicote, eles espancavam, e esse espancamento era diário. Os criminosos que estavam presos por roubo ou por homicídio, eles eram atormentados diariamente, constantemente. E quando esse Senhor, que nós lemos agora em Hebreus, quando Jesus fala, e Jesus fala o seguinte, já que ele não perdoou, fala o seguinte, vamos lançá-lo aos verdugos, lança ele aos atormentadores. Foi a pior, vamos dizer assim, a pior situação que aquele homem poderia enfrentar, foi ser, ou ter sido, ou receber a ordem do seu Senhor de ser lançado às mãos ou às pessoas que iam atormentar. Os irmãos entenderam? Está dando para entender o que significa verdugos? O porquê que aquele servo mau foi lançado aos verdugos? Porque ele iria ser atormentado durante todo o tempo que ele estivesse preso. A ausência de perdão, nós estamos falando, terminando a carta de Filemão, porque a carta de Filemão nada mais é do que uma palavra de perdão. Volto a dizer, Paulo intercedendo pela vida de Onésimo. Onésimo havia fugido do apóstolo do seu Senhor, e além de fugir, ele roubou o seu Senhor e fugiu. Então ele causou um mal muito grande a Filemão. Então agora Paulo direciona ele, já totalmente transformado, arrependido. Paulo agora direciona ele para o seu Senhor. Só que, como nós falamos na quarta-feira passada, a Bíblia não relata em nenhum momento na carta de Filemão, relata a atitude ou como estava o coração e que forma Onésimo foi recebido. Versículo 25 termina dizendo, Paulo falando que era o desejo dele estar com eles mais uma vez, e ele termina a carta dele dizendo que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos vocês. Era o desejo do apóstolo Paulo. Mas em nenhum momento ficou registrado que esse homem alcançou o perdão. Mas, quando Paulo começa a falar de Onésimo, de Filemão, Paulo começa a mostrar o caráter de Filemão, ou seja, Filemão, além de ser um senhor, de ter muitos escravos, Paulo mostra, e Paulo deixa bem claro que Filemão era um homem bom, ele era um homem compassivo, ele era um homem que tinha um coração amoroso. Nós lemos aqui várias vezes, e no versículo 4, Paulo diz, sempre dou graça ao meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé
no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Então Paulo deixou-nos a entender que Onésimo recebeu o perdão de Filemão. E nós estamos falando sobre isso. Vamos lá, a ausência de perdão, ela gera diversos verdugos na nossa vida. Quando nós não perdoamos, ou quando nós deixamos de perdoar, nós literalmente abrimos um espaço para que seja gerado na nossa vida vários verdugos, ou seja, atormentadores. Nós abrimos espaço para isso. E um dos primeiros verdugos que nós vamos falar nessa noite é o verdugo emocional. Verdugo emocional. Vamos lá, uma pessoa que tem uma vida amarga, uma pessoa fechada, uma pessoa que está sempre desconfiada de tudo ela desconfia, ninguém pode olhar para ela, ou ninguém pode fazer algum comentário, tecer algum comentário, olhar, porque ela já está desconfiada. Uma pessoa que não consegue se abrir com ninguém, uma pessoa que vive constantemente irritada, uma pessoa que vive constantemente de mau humor, uma pessoa que vive constantemente na mesma situação, mal-humorado, reclamando de tudo. Essa pessoa está literalmente dizendo, está mostrando como está o seu emocional. O emocional de uma pessoa assim, ela declara que ela está sendo atormentada. Ou seja, o emocional dessa pessoa é atormentado. É uma pessoa atormentada emocionalmente. A gente pode dizer, chamar até de desequilibrado, né? Uma pessoa que não tem equilíbrio, uma pessoa que não tem moderação, uma pessoa que não sabe se controlar, mas que por qualquer coisa está explodindo, por qualquer coisinha está falando as verdades, né? As verdades de cada um, como nós ouvimos uma pregação anterior aqui, nem sempre, né? O missionário Lucimar ministrou isso, nem sempre a minha verdade é a sua verdade. Eu tive agora no período da tarde um gabinete por telefone, um casal, uma família, e um querendo puxar a sua verdade, né? Não, eu tenho razão, e ela pegava o telefone, não, eu tenho razão por isso, eu tenho razão por aquilo. E a gente vê que as pessoas, elas estão muito preocupadas em mascarar a situação delas para sair bem. A gente percebe que o ser humano está muito preocupado em arranjar uma desculpa, de arranjar um motivo, qualquer que seja, para dizer, não, eu tenho razão. Eu estou ileso nessa história. A culpa é dele, a culpa é dela. E é muito complicado isso. Então esses verdugos, né, quando eu li sobre essa parte da emoção, não sei se dá para ligar o teclado, não sei se pode. Quando eu vi sobre essa situação do emocional sendo atormentado, ou de uma pessoa emocionalmente atormentada, me veio ao coração uma pessoa, um personagem bíblico, que nós vamos encontrar em 1 Samuel, no capítulo 25. Nós vamos encontrar uma pessoa que literalmente, primeiro livro, Samuel, capítulo 25, nós encontramos uma pessoa que tinha o seu emocional completamente conturbado, perturbado. E só para que você tenha certeza de algo aqui nesta noite, se Deus está nos enviando essa palavra de cura hoje, é porque vai haver cura aqui nessa noite. Vai haver cura. Amém? Eu creio. Deus vai curar pessoas, Deus vai curar corações, Deus vai trazer à memória situações, Deus vai, porque se Ele está nos permitindo ainda, estamos falando sobre um assunto que quase ninguém quer mais falar sobre isso. É um assunto muito pouco falado. Então, eu creio que Deus, nesta noite aqui, quer e vai te curar. Só que eu preciso querer isso, né? Eu tenho que querer. Se eu não quiser, não adianta nada. Vamos lá, 1 Samuel fala sobre Nabal. Quem já ouviu falar sobre Nabal?
sabe? Péssimo homem, pessoa descontrolada que Nabal foi, pessoa má que Nabal foi. 1 Samuel, capítulo 25, diz assim: depois Davi foi para o deserto de Maom. Certo homem de Maom, que tinha seus bens na cidade de Carmelo, era muito rico, possuía 1000 cabras e 3.000 ovelhas, as quais estavam sendo tosqueadas em Carmelo. Seu nome era Nabal, e o nome de sua mulher era Abigail, mulher inteligente, bonita, mas seu marido, descendente de Caleb, ele era o quê? Ele era o quê? Duro e maligno. A minha tradução diz que ele era rude e era mau. Muda muito. E no deserto, Davi ficou sabendo que Nabal estava tosqueando as ovelhas. Por isso enviou 10 rapazes, dizendo: leve minha mensagem a Nabal em Carmelo e cumprimente em meu nome. Digam-lhe: longa vida para o Senhor, muita paz para o Senhor e sua família, e muita prosperidade para tudo que é seu. Sei que você está tosqueando, isso era Davi enviando a mensagem para Nabal. Sei que você está tosqueando suas ovelhas. Quando seus pastores estavam conosco, nós não os maltratamos. E durante todo o tempo que estiveram em Carmelo, não se perdeu nada que fosse deles. Pergunte a eles, e eles lhe dirão. Por isso seja favorável, pois estamos indo em época de festa. Por favor, dê a nós, seus servos, e a seu filho Davi o que puder. Os rapazes foram e deram a Nabal essa mensagem em nome de Davi. Ficaram esperando, né? Nabal respondeu então ao servo de Davi: quem é esse Davi? Quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia muitos servos estão fugindo de seus senhores. Por que deveria eu pegar meu pão e minha água e a carne do gado que abati para meus tosqueadores e dá-los a homens que vêm, não se sabe de onde? Então os mensageiros de Davi voltaram e lhe relataram cada uma dessas palavras. Davi ordenou a seus homens: ponham suas espadas na cintura. Assim eles fizeram. E também Davi. Cerca de 400 homens acompanharam Davi, enquanto 200 permaneceram com a bagagem. Um dos seus servos disse a Abigail, mulher de Nabal, do deserto: Davi enviou mensageiro para saudar o nosso Senhor, mas ele os insultou. No entanto, aqueles homens foram muito bons para conosco, não nos maltrataram, e durante todo o tempo que estivemos com eles no campo, nada perdemos. Dia e noite eles eram como um muro ao nosso redor. Durante todo o tempo que estivemos com eles, cuidando de nossas ovelhas. Agora leve isso em consideração e veja o que a senhora pode fazer, pois a destruição paira sobre o nosso Senhor e sobre toda a sua família. Ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele. Esse era Nabal. E foi preciso, Abigail, você conhece a história, foi preciso que a sua esposa intervisse, né? Você pode terminar de ler em casa, para que a maldição, para que a morte não chegasse. Foi necessário isso. Por quê? Porque Nabal, ele era esse homem, ele sofria de verdugos nas suas emoções. Ele era um homem mau por ser mau. Porque às vezes a pessoa tem um motivo para ser mal, né? Alguém pode, apesar de não justificar, mas tem pessoas que até justificam: olha, eu estou fazendo isso porque fulano, né? Vamos lá, se Davi não tivesse tratado bem, se Davi não tivesse sustentado eles, não tivesse alimentado, ele poderia dizer: não, quando nós precisamos dele, Davi não fez nada. Então eu não vou dar água nenhuma, não vou dar pão nenhum, não vou dar o nosso gado, carne nenhuma, não vou mandar. Mas só que a maldade do coração de Nabal é um homem tão ruim, que mesmo sabendo que Davi fizera todo esse bem com o seu exército, ele continuou na posição de ser mau, de ser uma pessoa ruim, de ter um caráter distorcido, de ser uma pessoa literalmente, é até difícil você explicar como é que uma pessoa tem coragem de ter recebido bem e agora na hora de pagar, ele paga dessa forma. Então eu vejo na alma desse homem chamado Nabal
eu vejo uma pessoa, literalmente, com a sua alma em tormento, com a sua alma atormentada. E aí eu vejo também uma pessoa que tem verdugos na alma, é aquela pessoa que só consegue ver o lado ruim das coisas. Eu não sei se você conhece pessoas assim, mas existem pessoas que só vê o lado ruim da pessoa. Nenhum momento aquela pessoa consegue enxergar o lado bom, aquilo que a pessoa fez. Não, tudo bem, até que o que ele fez me deixou chateado, usando a bola comigo, isso, aquilo, mas, peraí, mas de todo não foi ruim, de todo houve momentos bons, houve momentos em que essa pessoa foi bênção. Então, quando eu olho para esse personagem, quando eu vejo esse emocional, pessoas que têm verdugos nas suas emoções, são pessoas literalmente que não conseguem perdoar, não conseguem sentir o perdão de Deus, porque quem não consegue sentir o perdão de Deus, não consegue perdoar. Se você não consegue sentir na sua vida que Deus já perdoou as suas ofensas, os seus pecados, que o Senhor Jesus, Ele rasgou a cédula, ou seja, aquilo que era contra nós, Ele rasgou, Ele pagou a nossa dívida. Se eu não partir do princípio que eu já fui perdoado, eu jamais vou conseguir perdoar, por pior que seja a situação. Eu estava vendo o Globo Repórter, acho que foi na semana passada, falando sobre pessoas, modelos de vida, né? Pessoas que vivem felizes, pessoas que podem viver felizes. Então mostrou pessoas em Miami e mostrou pessoas lá no Nordeste, um lugar árido, com pouco recurso, mas pessoas felizes. Então mostrou pessoas felizes em Miami, em lugares, mostrou personagens lá felizes, e mostrou pessoas felizes também lá no Nordeste. E o Globo Repórter mostrou essa cena, e teve um momento, não sei se vocês viram, que houve um caso de uma mulher, o seu filho foi morto por um assaltante, né? Foram assaltar uma loja, entraram naquele grupo, e o seu filho foi o último a sair da loja. Então foi dada a palavra, né, um assalto, e ele quis voltar, o filho dessa senhora, era o único filho dela, ele ia se formar, um rapaz lindo. Ele voltou para pegar alguma coisa. Disse que ele voltou, ele deu de cara com os assaltantes, e aí ele se atracou mesmo, não quis se render, porque ele lutava, e aí ele levou ao pior e foi morto com 2 tiros. Então a pergunta daquele repórter é o seguinte: o que fez a senhora mudar a situação? O que fez a senhora levar, quando a mãe desse rapaz soube que esse assaltante está preso, tem 3 filhos, uma esposa, e uma situação muito caótica, e ela simplesmente tomou a decisão de ajudar, e ela levava a cesta básica, ela ajudou. Alguém viu essa reportagem? E ela ajudou com cesta básica, ela ajudou com roupa, e as pessoas ficavam assim admiradas. Como que você consegue? Ela disse que aquilo trazia felicidade para ela, aquilo fazia com que ela se sentisse melhor, aquilo fez com que a dor amenizasse. Veja bem, irmãos, a nenhum momento falou ali que ela era uma pessoa evangélica, né? Em nenhum momento o repórter e a Globo jamais iria falar isso, né? Mas em nenhum momento se falou em ser ou não cristão, mas só se falou de alguém que poderia fazer o mal, poderia morrer sentindo ódio, mas preferiu mudar a história, preferiu continuar ou dar continuidade à vida, mas fazendo a diferença, abençoando, ajudando. E com isso ela se sentiu, e ela disse que aquilo ali trouxe paz para ela, ela conseguiu continuar a sua vida, porque ela viu que aquelas crianças não tinham culpa daquilo que o pai, e aquela mulher também não tinha culpa daquilo que o pai fizeram. E foi uma coisa assim, eu não sei, não lembro bem o local que aconteceu.
aconteceu, mas algo chamou a atenção de muitos. Não sei se é espírito, não sei nada. Nós sabemos o posicionamento dela. Ou seja, ela resolveu perdoar e ela quis mostrar esse perdão. Porque uma coisa é você dizer que perdoa, outra coisa é você mostrar o perdão. Perdoar, você pode dizer, não, eu te perdoo, você está perdoado. Só que as obras, as nossas atitudes têm que condizer com aquilo que nós estamos falando. Perdoar e não olhar mais, perdoar e não querer nem ouvir o nome mais, isso não é perdão. Isso mostra que essa pessoa ainda tem verdugos na sua alma. Pessoas, incrível, irmãos, que pessoas assim, elas não percebem que elas morrem. Pessoas que armazenam ódio, pessoas que armazenam espírito de vingança, são pessoas que vão morrendo aos poucos, mas elas mesmo não vão sentindo que estão morrendo. Elas mesmo não percebem que a vida está escoando, porque o ódio, a falta de perdão é algo tão terrível e toma conta. E às vezes é uma coisa tão boba, né? Às vezes é algo tão pequeno, mas se você não resolver aquilo, se você não acertar aquilo, foi o que levou o Paulo a escrever a Filemão. Filemão, olha só, você não vai maltratar Onésimo. Você tem que perdoar, porque você é conhecido como homem de amor. Você é conhecido, eu tenho recebido palavras a seu respeito, referências de que você é uma pessoa que ama a todos. Você ama aos santos. Então, faz valer isso e perdoa Onésimo, porque ele precisa do seu perdão. O que eu vejo dessa pessoa, o que eu vejo de pessoas que sofrem, essa pessoa começa a morrer. Lentamente ela vai morrer. Porque a alma, atinge a alma. A sede dos nossos sentimentos, a alma. Por isso que Davi sempre dizia, né? Guarda o meu coração, Senhor. Em Provérbios diz, filho meu, guarda o teu coração, guarda os teus sentimentos. Não vamos permitir que nenhum espírito de ódio, vingança, venha tomar conta do nosso coração, mas vamos sim tomar a atitude que Paulo tomou, em abençoar, em ser pacificador e enviar alguém debaixo da bênção de Deus. Eu volto a repetir, Deus está curando pessoas e situações aqui nessa noite. Talvez coisas até que você nem lembrava mais. E eu oro agora ao Espírito Santo para que Ele traga em nossa mente situações que nos amarram. Situações que ficaram lá atrás e que parece que ficou perdoado, mas não ficou. Situações que fizemos, palavra que dissemos, palavra que ouvimos. A pior coisa é não resolver logo. A pior coisa é não cortar o mal pela raiz. Mas se coloca uma máscara, é isso que acontece. Hoje em dia, o que mais acontece? A pessoa coloca uma máscara e vai empurrando a situação. Não, está tudo bem. Mas no momento em que toca naquela ferida, no momento em que toca naquela dor, aquilo vai sangrar, aquilo vai voltar novamente a dar muito trabalho. Sabe por quê? Porque não houve cura de verdade, não houve perdão de verdade. Então, nós precisamos, diga assim, eu preciso vigiar as minhas emoções. Por quê? Por causa dos verdugos da alma, do emocional. Uma outra questão aqui, a ausência de perdão gera outro tipo de verdugo, de atormentador, que é o verdugo físico. Aí sugere enfermidades. O Salmo 32 de Davi, vamos até lá. Oh Deus, eu creio que tu estás aqui. Eu creio na tua presença aqui nesta noite. Eu creio no teu Espírito tratando das nossas vidas. Eu
creio na ação do Teu Espírito aqui, Senhor, tratando da Tua igreja, porque o Senhor está voltando. O Senhor está voltando e é necessário que a sua igreja seja tratada em situações que parecem coisas tão simples, mas que pode nos impedir de entrarmos na glória e vivermos uma eternidade contigo. Pequenas situações que podem travar, que podem fazer com que a gente ouça aquela voz: eu não te conheço. Você estava na igreja, você pregou, você cantou, você expulsou, mas você tinha verdugos na sua alma. Você tinha verdugos na sua vida. Você estava literalmente nas mãos dos atormentadores, porque você escolheu não perdoar. Porque quem não escolhe, ou quem escolhe não perdoar, fica na mão dos atormentadores. Vamos lá. Sugere os verdugos físicos, né? O que pode gerar a falta de perdão, enfermidades. E aí a gente olha para Davi no Salmo 32 e vê Davi dizendo assim: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz, né, ou bem-aventurado, a palavra bem-aventurado quer dizer mais que feliz. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa, em quem não há hipocrisia. Ele diz aqui no versículo 3 uma palavra muito forte: enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Só que Davi, como sempre, né, ele reconhecia o seu erro. Aí ele entra no versículo 5 dizendo: então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Davi disse, no versículo 3, Davi fala isso. E eu amo muito a Bíblia toda, os personagens, mas eu me identifico muito com Davi, porque ele tem coragem de expor as suas verdades. Verdades duras, verdades difíceis, mas ele fala. Olha o que ele diz: e quando eu mantinha escondido os meus pecados. Em outra tradução, Davi fala o seguinte: enquanto eu me calei, os meus ossos envelheceram. Ou seja, enquanto Davi não confessou, enquanto Davi não ouviu, não sentiu o perdão de Deus, Davi foi acometido de uma doença que, se nós fôssemos dar um nome hoje, nós chamaríamos de osteomielite, que é uma doença que dá nos ossos, ou uma fibromialgia, enfim, uma artrose, uma coisa, um reumatismo em todo o corpo. Davi falou: enquanto eu me calei, enquanto eu não abri, enquanto eu não confessei, eu adoeci. Queridos, a maioria, não vou generalizar, mas a maioria das pessoas que eu já conversei, que já tratei com problemas de doença, e quando a gente vai tentando buscar a história e conversando, a gente vai percebendo que aquela pessoa tem um problema lá atrás. Por isso que o aconselhamento, ou o gabinete pastoral, nós temos que levar a pessoa, dentro de um aconselhamento, nós aprendemos a conduzir a própria pessoa a ela chegar ao ponto onde ela sente: não, foi exatamente aqui. Então, no gabinete, no atendimento clínico, pastoral, clínico, né? A clínica pastoral, nós, conselheiros, temos que levar a pessoa. O Simar sabe disso, né? Dentro da área dela também, ela tem que fazer isso. A própria pessoa reconhece. Então você vai conduzindo a pessoa numa conversa até ela entender, até ela chegar num ponto, e aí você diz: mas ainda existe. Como é que está isso aí? Liberou,
ainda dói, aí você começa a perceber da pessoa se ela perdoou ou se não perdoou, o que está acontecendo. Porque pessoas enfermas, eu conheço pessoas que adquiriram câncer por causa de mágoas. Eu conheço pessoas que estão sempre enfermas porque guardam mágoas, e aí vem os verdugos físicos. Por isso que Davi disse, olha, enquanto, Davi deixou essa deixa para a gente, enquanto eu me calei, os meus ossos envelheceram. Eu senti dores terríveis. Meu Deus. Enquanto ele guardou o pecado, enquanto ele escondeu, ele sentiu que seus ossos envelheceram. Havia gemido. O vigor tinha se tornado em sequidão. O vigor de Davi se tornou em sequidão. Se você ler o Salmo 32 todo, você vai entender. Davi diz que ele se tornou seco sem água, com uma terra árida, sem água, porque no seu coração havia amargura, havia ressentimento, havia pecado não confessado. No seu coração, ele não, ou seja, na sua vida existiam situações que ele não havia confessado ao Senhor, e por isso ele estava doente. Eu não sei que tipo de situação, eu não sei o que você tem escondido, eu não sei de que maneira se você tem, não sei, não conheço. Mas seja o que for, fala para Deus. Nós temos um advogado, que é o Senhor, e Ele intercede por nós. Por pior que tenha sido, por mais escabroso que tenha sido o que você tenha feito, confessa. Confessa ao Espírito Santo, fala para Deus, Senhor, eu fiz isso, eu voltei a fazer isso, eu disse que eu não ia fazer nada, mas eu voltei a fazer. Confessa para o Senhor, para que você saia daqui nessa noite curado. Confessa ao Senhor. Entra mesmo na presença de Deus, dizendo, Senhor, eu não aguento mais. Eu não aguento mais ser como um brinquedo nas mãos do inimigo. Por quê? Porque quando nós guardamos, ou quando nós escondemos aqueles pecadinhos de estimação, quando nós fazemos isso, nós estamos literalmente fazendo uma aliança com o nosso inimigo. Não, pastor, que isso? Eu não tenho aliança com o diabo, não. A minha aliança é com Deus. Engana-se quem pensa assim. Se você tem alguma situação na tua vida que você não passou, você não confessou a Deus, porque a palavra diz, confessai as vossas culpas uns aos outros, para que sareis. Para que seja sarado. Então eu preciso entender que o perdão, e eu quero em nome de Jesus que você saia daqui nessa noite entendendo o seguinte: o perdão traz cura, o perdão traz renovação, o perdão traz libertação, o perdão solta as cadeias, quebra as algemas. Mas pastor, o meu passado, a minha vida, o que eu tenho vivido, o que eu tenho feito, enfim, eu tenho uma história muito triste. Quem é que não tem uma história triste? Me mostre um que não tenha, na sua infância, na sua adolescência, na sua puberdade, uma história triste, um momento de história triste. Alguém que não tenha passado por vergonha, por humilhação. Alguém que tenha sido molestado. Me mostre alguém. E aí você vai e leva e simplesmente coloca a situação. Não, mas eu sou assim por causa disso. Eu sou assim por causa daquilo outro. Não. A palavra do Senhor está nos dizendo de uma forma muito clara. Se eu não liberar, se eu não pedir perdão, se o perdão não fizer parte da minha vida, eu estou com verdugos na minha alma e no meu físico. Se eu não tomar essa palavra para o meu coração, se eu não tomar literalmente isso, eu tenho que perdoar
e eu tenho que pedir perdão. O perdão precisa fazer parte da história da minha vida, sim. É mentira do diabo que essa história não tem importância, que isso não tem importância. Ah, isso é bobagem, isso não tem importância. Isso é uma coisinha à toa, coisa à toa, nada. Como o apóstolo Paulo diz, a igreja de Corinto, ele diz assim: olha, examine-se cada um a si mesmo. Sabe aquele momento que você faz aquela autoanálise de você? Com um olhar de crítica mesmo. E você tem que olhar para você com um olhar de crítica, não com um olhar de elogio. Você tem que se olhar e dizer literalmente: como eu sou mau, como eu sou ruim. Lembra quando chamaram Jesus de bom? Lembra? Bom mestre. Ele falou: bom só o Pai. Mas por que Jesus falou que bom era só o Pai? Porque ele estava na sua humanidade. Jesus ainda estava como humano. Ele estava com a sua porcentagem humana. E ele sabia muito bem que o homem em si mesmo não tem nada de bom. Por isso que ele disse: você está me chamando de bom? Bom é o Pai que está no céu, está longe disso tudo aqui. Eu me iro, eu fico chateado, me aborreço. Jesus, como humano, ele se aborrecia, ele se chateava. Por isso que ele diz: bom é Pai, porque ele está imune a tudo isso. Mas enquanto eu estiver nesse corpo, eu não sou bom. Os irmãos estão entendendo o que Deus está falando? Os irmãos estão entendendo a urgência de Deus em nos tratar nessa área? Para que nós possamos sair daqui nessa noite literalmente livre. Livre. Assim como Onésimo foi enviado, um escravo, antes inútil, agora útil ao Evangelho. Deus quer fazer isso na tua vida e na minha vida. Deus quer nos tornar pessoas úteis, mas não pessoas com verdugos na alma, não pessoas com verdugos físicos que geram, olha, irmãos, Davi sentiu que os seus ossos estavam com uma doença envelhecendo. Vou falar o último verdugo aqui: ausência de perdão. Repita comigo: ausência de perdão gera verdugos espirituais. Qual é o primeiro verdugo? Diga: emocional. As emoções. O segundo, o físico. E o terceiro, espiritual. Que tipo de pessoa que tem um verdugo espiritual? Que tipo de pessoa que está sendo atormentada espiritualmente? É uma pessoa que não tem, ou que a sua relação com Deus está obstruída. Alguém em que a relação com Deus está quebrada. Acha até que tem, e aí está o grande. Sabe, irmãos, eu vou confessar algo, irmãos. Eu tenho muito medo. Pastor, eu tenho medo? Eu tenho muito medo de achar que eu estou bem e Deus olhar para mim e dizer: você não está bem. Eu tenho muito medo dessa análise que a gente faz de nós mesmos e achamos que nós somos muito bonzinhos, porque nós vemos no culto no domingo, na quarta-feira. Eu tenho muito medo dessa visão, desse tipo de visão que nós temos de nós mesmos. A gente olha para a gente olha e sente dó. Ah, mas eu sou uma pessoa boa. Eu não faço mal. Eu sou uma pessoa que dentro dos meus limites eu abençoo. Eu sou uma pessoa muito bacana. Eu sou uma pessoa, se não sou 100%, mas 99%. Por aí. Eu tenho muita preocupação com isso. Eu tenho muita preocupação com esse tipo de olhar, essa maneira com que a gente se olha, por aquilo que nós fazemos, pelas nossas atitudes. E Deus não está interessado. E eu volto a dizer: Deus não está interessado em pessoas que têm o prazer de olhar para si mesmo e se achar bom. Deus
Deus está interessado em pessoas que olhem para si e digam como Paulo falou: miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Sabe o que Paulo está querendo dizer com isso? Quando Paulo se achava miserável, Paulo estava querendo dizer o seguinte: eu dependo da misericórdia de Deus. Sou usado, sou isso, sou aquilo, muitos me procuram, mas eu sou dependente de Deus. Eu dependo dele para tudo. Eu dependo dele para levantar, eu dependo dele para respirar, eu dependo dele para falar, eu dependo dele para estar em unidade. Eu dependo do Espírito Santo de Deus para tudo. Quando eu olho para mim, dentro dessa ótica, aí aquela palavra se encaixa na minha vida, que o Senhor, Ele procura a um coração quebrantado e contrito. O Senhor não. Se tem um coração quebrantado, se tem um coração contrito, seja bem-vindo à casa de Deus. Se tem um coração quebrantado, ou seja, Deus, eu não sou nada. Se o Senhor tirar a graça, se a tua unção não estiver sobre mim, eu não faço nada, eu não canto. E se cantar vai ser só uma cantoria. Se a tua unção não estiver sobre mim, a minha vida não vai fazer diferença para ninguém. Se a tua unção, se o Senhor tirar a tua unção de sobre mim, porque Ele tem poder para isso. Amém? Não conte, irmãos, eu falei isso um culto atrás. Não fique contando que a unção de Deus fica sobre uma pessoa que não tenha temor, uma pessoa que tenha verdugos na sua alma, que tenha verdugos espirituais, que esteja no tormento. Não fique contando com que a unção de Deus está sobre. Que a gente canta, tua unção está. Deus quer que a unção dele esteja sobre nós. Mas para que a unção de Deus esteja sobre a minha vida, eu preciso fazer como Davi. Eu preciso me colocar, Senhor. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava tanto, eu gemia. Eu preciso do teu perdão. Eu preciso sentir. Quem precisa do perdão de Deus aqui nessa noite? Todos nós precisamos sentir o perdão do Senhor. E eu tenho uma palavra para te dar nessa noite. Se você está com o seu coração aberto, receba essa palavra. Deus está aqui para dizer para você: eu te perdoo. Não se sinta mais acusado. Não permita mais. Quando Paulo envia Onésimo, Paulo envia Onésimo debaixo dessa palavra: vai, Onésimo, vai, porque a dívida que tinha contra você acabou. E Paulo ainda fala: Filemão, olha só, se ele te causou algum dano, coloca na minha conta, eu vou pagar. Oh, aleluia. Filemão, é o seguinte: eu estou enviando Onésimo está transformado, está mudado, é um novo homem. Eu estou enviando ele. E se tiver alguma coisa, se ele comprou alguma coisa e não pagou, põe na minha conta, eu pago, eu confio. Eu sei que ele mudou, eu sei que ele não é mais a mesma pessoa. Ele não vai furtar nunca mais, porque ele foi transformado. Aquele que furtava, não furta mais, porque o poder transformador do Espírito Santo entrou na vida de Onésimo e transformou ele num homem inútil. Um homem inútil num homem útil à causa do Senhor. É isso que Deus fez comigo e você. Deus nos tirou de algum lugar onde nós estávamos meio perdidos, reclamando da vida. Deus nos escolheu. E nunca disse para o mundo ou para alguém. E Deus nos escolheu e disse: você vai ser útil. Eu vou derramar minha unção sobre a tua vida. Eu vou derramar graça sobre a tua vida. Eu vou fazer algo tão lindo na sua vida. E você vai ser útil para o meu reino. Amém, irmãos? Amém. Ser útil para Deus. Verdugos espirituais
relações obstruídas. Nós vamos ler Mateus 5. O Espírito Santo de Deus está promovendo cura aqui. Só que você tem que escolher o que você quer. Aquele homem não perdoou. E a sentença foi: lança ele aos atormentadores, lança ele aos carrascos, lança ele aos algozes, deixa ele ficar lá, deixa ele se atormentar, deixa ele apanhar todo dia. E é isso que o diabo tem feito com muita gente. Só na mente. Você fez isso, você fez aquilo, você pisou na bola, você errou. Só na mente, sabe? Só na mente. Você não tem direito, você não pode, você não vai alcançar, você é um pobre coitado, você não tem direito à salvação, você só na mente. Mas que o Senhor Jesus venha com a unção fresca dele sobre a tua vida e renove o seu interior, e te renove de uma forma tão poderosa e tremenda, que ao sair daqui você saia como o Onésimo, não o Onésimo que chegou até Paulo, mas o Onésimo que saiu e voltou para o seu Senhor, livre de toda acusação, liberto e curado. Oh, Mateus capítulo, qual o texto que eu falei? 5 e 5, 23 e 24. Pode ler esses dois versículos. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Ou seja, esse verdugo espiritual mostra uma relação com Deus obstruída, uma relação com Deus quebrada. É alguém que faz o quê? Chega no altar e traz: não, eu vou para a igreja, né? Vou cultuar, vou adorar a Deus, vou para a igreja. Só que ao chegar aqui, essa pessoa: eu estou com raiva de fulano, ou eu fiz algo de muito ruim para alguém, ou eu prejudiquei, ou eu lesei alguém, eu fui lesado, ou eu lesei, eu fui lesado. Das duas, uma. Então o que a palavra nos aconselha? Continuar morando em Sião, né? Eu vou morar lá em Sião, vou pular os montes. O tempo de cantar chegou e ele vem. O que a Bíblia nos diz? Deixa ver sua oferta. Vai. Quem disse que seria fácil? Quem disse que evangelho é coisa fácil? Alguém falou para você algum dia isso? Olha, evangelho, show de bola. Jesus já fez tudo. Beleza, só, fazer igual o outro, né? Fatiou, passou. Tranquilo. Entendeu? Olha o outro lá, entendeu, né, Zé Lumê? Fatiou, passou. Quem disse que evangelho tem facilidade? Então quer dizer que eu tenho que deixar minha oferta, ou seja, então quer dizer que eu não posso ir ao altar, então eu tenho que deixar a minha oferta, voltar lá e aquela pessoa que me ofendeu dizer: olha, eu já passei por isso. Eu gosto muito de falar de situações que eu já vivi. Eu já sentei nessa cadeira. Alguém no passado me lesou, me prejudicou muito, quis destruir minha família. E um dia o Espírito Santo falou no meu coração assim: vai lá. Ela já tinha casado, enfim, estava resolvida na vida. Vai lá e peça perdão a ela. Eu vou pedir perdão? Como assim eu vou pedir perdão? Você vai pedir perdão porque você ficou com muita raiva dela. Sério? Eu estou no altar de Deus. E saí eu, em direção à casa. Falei: bem,
Ela não mora aqui, quem mora aqui é a irmã dela. Então eu vou fazer a minha parte, eu vou até a casa da irmã dela. Ela está sempre na casa da irmã dela. Se ela não tiver, eu vou embora daqui e, né, eu fiz a minha parte. Quero sair fora desse negócio. Aí cheguei, tomara que ela não esteja, né, lá dentro, né? Aí tomara que ela não esteja lá. Tomara que ela não esteja, tomara que ela não esteja. Quando eu entro, eu chamo a pessoa, que é a irmã dela, aí eu conversando com ela na sala, daqui a pouco ela, fulano, olha quem está aqui. Misericórdia. É sério, Senhor? É sério. E eu cheguei, fulana, eu vim aqui para te pedir perdão. Como assim, você tem perdão? Você não me deve nada. Eu que causei problema para você. Eu que quis estragar a sua família. Eu quis roubar o seu marido. Você não tinha que vir aqui pedir perdão por nada. Você não me demandou, porque eu fiquei com raiva de você. Só o seu nome, só de falar o seu nome, de lembrar de você, eu tinha pavor. E Deus trabalha assim. Esse é o trabalho do Espírito Santo. Nos quebrar mesmo. E, amados, quando eu saí daquela casa, gente, olha, se eu tivesse asas, eu voava. Tem um ditado que diz que Deus dá asa à cobra, né? Mas Deus dá asa aos anjos, né? Pessoas que pedem perdão. E pessoas que se deixam ser quebrantadas. Porque a minha sensação é que eu ia voar. Eu me senti, Daniel, tão honrado, tão assim. É como se alguém chegasse, você é boba, você vai fazer o que lá? Sabe, eu me senti numa posição, parecia que eu podia olhar nos olhos de Deus. Uma sensação muito boa. E eu pude experimentar isso. Por isso que falar sobre esse assunto para mim, eu posso falar com propriedade. Porque eu já passei por situações, de vez em quando ainda passo, onde eu tenho e sei que tem situações que eu tenho que dizer mesmo. Olha nos olhos da pessoa. Nunca peça perdão por carta nem por telefone. Nunca peça perdão. Ah, você me perdoa? Perdoa. Não. Eu quero que você diga para mim, eu te perdoo em nome de Jesus. Olha com meus olhos e me diga isso. Esse perdão de fachada, esse perdão não é perdoa sim, está perdoado. Com veneno escorrendo aqui no canto. Perdão é esse. Eu perdoo esse, mas se fizer de novo, o negócio vai ficar estreito. A coisa vai estreitar. Aí Jesus mostra pra gente que ser cristão não é fácil coisa nenhuma, porque o caminho é estreito. Diga, o caminho é estreito. Meu irmão, se você quer largueza, se você quer facilidade, eu vou te dizer uma coisa, você está no lugar errado. Porque andar com Deus é andar no estreito. Andar com Deus é ser estreitado. Andar com Deus é ser afrontado com a palavra. Epa, isso aqui é para mim, mas ficou pesado, hein, Jesus? Ficou pesado. Andar com Deus é você ser afrontado na palavra. Isso é andar no Evangelho. Isso é cristianismo de verdade. Cristianismo de mascarar, de passar um vernizinho para dar um jeitinho, né? Tem gente que agora no final do ano, eu não vou pintar não, mas eu vou dar uma ajeitada. Paulo Vitor está pintando a casa da minha mãe. Paulo Vitor é um profissional. Depois da pastora, o certo mesmo ali seria, né, lixar, se ela tivesse querendo brigar comigo. Né, o certo seria lixar, amassar, fazer tudo bonitinho para depois botar tinta. Mas, né, o combinado foi limpar, né, o ambiente. Fazer só limpeza. Eu gosto disso, estou puxando. Podia fazer um trabalho decente aqui, assim. E tem muita gente, né? Ele está fazendo, está dando o máximo dele. Minha mãe está bonito lá, então. Vou lá ver amanhã. Ela está toda feliz. Para quem não queria nada, mexer com as coisinhas dela, agora já está aceitando. Então o que eu entendo
É que tem muita gente tentando dar um jeitinho. Não, vamos só dar uma limpezinha aqui, tá bom. Não, querido, vamos derrubar, vamos lixar. Vamos consertar, vamos tapar esse buraco. Vamos ver por que está trincado, de onde está vindo aquela infiltração. Cheguei na casa da minha mãe, o pastor Paulo veio e falou: pastora, tem uma infiltração ali. Está vindo lá de cima. Eu falei: mãe, tem uma infiltração ali. Samuel, tem uma infiltração ali. Ah, bom. E bom por isso mesmo. Não resolver a infiltração. Deixa ela ali mesmo. A gente tem que mexer na infiltração. Descobrir por que tem infiltração. Por que está infiltrando? Por que está trincado? Por que está desse jeito? Isso é evangelho. É olhar para dentro de você. Por que eu ainda estou assim? Por que eu ainda não estou? Eu já era para estar lá na frente. Eu não era para estar dando trabalho mais. Eu não era para ser mais esse crentezinho que dando trabalho para pastor. Eu não era para ser assim. Eu já era para estar trabalhando. Eu já era para ser um braço forte. Eu já era para ser um esteio. Eu já era para ser alguém que está do lado. Pastor, conta comigo que eu estou aqui, ó. Tem problema? Tem, mas não tem problema. Estamos juntos. Unidade. Por que eu ainda estou desse jeitinho? Por que eu ainda sou assim, essa crentezinha problemática, cheia de coisinha, de picuinha? E fulano olhou, fulano disse, e fulano falou aquilo, falou não sei o quê. Por que eu tenho que ficar dando confiança a essas mensagens que o inferno usa os infiltrados para trazer para mim? Amém? Amém. Está duro aí? Está duro aqui. O negócio aqui está estreito também. Para a gente encerrar, falando sobre esses verdugos espirituais, isso aí fala de uma vida totalmente obstruída. O primeiro ensinamento que podemos extrair dessa parábola que Jesus contou, que nós vemos, é que aquele que se recusa a perdoar outra pessoa em seu coração, ela fica atormentada, torturada nos pensamentos, sentimentos torturados, não tem paz e sente uma condenação eterna espiritual. Não estou bem. Minha vida espiritual é um fracasso. Eu vou para a igreja, faço na igreja eu sou uma coisa, fora da igreja eu sou outra. Eu digo que não vou fazer, daqui a pouco eu estou fazendo de novo. Eu digo que eu vou me consertar, mas eu não conserto coisa nenhuma. Estou sempre cedendo para o meu inimigo. Ele está sempre ganhando de mim. Ódio, rancor, depressão, trauma psicológico, ansiedade, inveja, soberba, orgulho, angústia, vergonha, doença psicossomática, né? Pessoas que estão cheias de ódio começam a ficar doentes. Seu psique, não, estou doente. Estou doente, não estou doente, gente. Estou doente, vou morrer, estou com uma enfermidade, pronto, acabou. Se botar na cabeça que está doente, estou doente mesmo. Ninguém tira, médico nenhum tira. Sentimentos como ciúme, culpa, insônia, ressentimento, dor, opressão espiritual, infelicidade, solidão, rebelião, amargura, indiferença, desamor, contenda, intriga, pânico, pesadelo, inimizade, exclusão, sofrimento, vício, pecado, demônio. Qual desses verdugos tem nos atormentado? Qual deles? Em que área? Em que área da nossa vida nós temos permitido com que os atormentadores estejam na nossa vida, nos batendo todo dia e dizendo para a gente que nós não temos condições nenhuma, porque somos maus? Para nós encerrarmos essa palavra, eu queria que você abrisse o Salmo 103. Mas faça isso de pé. Salmo 103. Aleluia. Todas as vezes que eu vim trazer uma palavra como essa para a igreja, é uma luta muito grande espiritual. Eu quero dizer para os irmãos, toda quarta-feira, olha para mim, toda quarta-feira, ou domingo, me inclua na sua oração, me cubra de oração.
Porque todas as vezes que eu tenho que trazer uma palavra doutrinária, é uma batalha muito grande. O inferno se levanta contra a minha vida. Os irmãos não têm noção. Não têm noção. Do nada, é uma angústia na alma muito grande. Meu filho sabe disso. Quando chegou em casa hoje, eu estava em angústia. Se ele me perguntasse, mãe, o que houve? Eu dizia, não houve nada. Mas a minha alma em angústia. Daniela me chamou, pastor, vamos orar ali? Vamos. Mas a alma em angústia. Todas as vezes que Deus quer tratar da igreja em sentido de cura, não é paliativo não, não é genérico não, tá? É cura mesmo. Só não sai curado daqui desta noite quem não quer. Só sai doente daqui pregando, vivendo essa vidinha mais ou menos aí, só se você quiser. Porque eu sei o preço que eu pago para trazer uma palavra como essa. É muita dor. Eu sei o preço que eu pago quando eu vejo ovelhas que não estão nem aí. Toca a sua vida do jeito que eu fico em casa. Ontem eu estava em casa e conversando com a irmã, eu falei, pastor, não seja assim não. E Deus usou aquela irmã. Você não pode consertar tudo. Você não pode segurar tudo. Senão você sofre demais. Preocupado com fulano, com ciclano, com fulano, meu Deus, cadê isso? Fulano, e pega o telefone e liga, não sei o quê. Aquela... Calma. Deus está cuidando. E eu tenho que ouvir diariamente pessoas falando para mim, descansa, Deus está cuidando. Deus está cuidando. Mas o coração do pastor, isso é chamado, irmãos. Isso é chamado. Porque eu não fui feita pastora por vamos dizer, essa escolha do homem, não. Foi Deus que me escolheu. Amém? Foi Deus que me escolheu. Esse título não é um título, um título honroso, não. Esse título traz sofrimento. Esse título traz dor. Porque a liderança é totalmente solitária. O ministério é um chamado ao sofrimento. Eu entendi isso. E sei conviver com isso hoje. Por isso que o irmão já me entende. Quando ele me vê assim, já fica na dele. Ele sabe que eu estou, que a minha alma está em conflito. Mas quando eu entrego aquilo que Deus manda, eu sinto paz. Quando eu entrego o que Deus manda, independente de quem vai receber, ou se vai receber, eu sinto paz. Salmo 103, versículo 3. Eu queria que toda a igreja, todos vocês lessem esse versículo. É Ele que perdoa todas as iniquidades e sara todas as enfermidades. Coisa linda, hein? Ele quem? Deus. Quem? Deus. Ele. Diga assim, Ele. Ele. É Ele. É Ele quem perdoa todas as nossas iniquidades e sara. Sara e nos tira das mãos dos atormentadores. Sabe qual é o prazer de Deus? É tirar você das mãos dos verdugos. Sabe qual é o prazer de Deus? Que você não seja mais, que você não apanhe mais. Porque a função do atormentador é bater, era bater no cara, naquele que estava preso. Apanhava todo dia, apanhando. Deus não quer isso para você. Deus não quer isso na tua vida. Deus não quer que você
chega aqui na casa dele e o diabo coloca na tua cabeça, você é falso, cara. Você é fingido, hein? Você está aprontando, hein? O que ele fala? Ele facilita o negócio para você, você embarca na dele, mas depois aguenta, porque ele acusa mesmo. Você está fazendo o que aqui? Você vai para a igreja fazer o quê? Você está tudo errado. E tome na mente, só na mente, só na mente, só na mente. Você não tem condições, você não vai conseguir. É melhor você parar agora. Para, você não vai conseguir. Em nome de Jesus, nessa noite, o Espírito Santo está aqui dizendo para você o seguinte: você não precisa apanhar mais nas mãos dos atormentadores, porque o sangue de Jesus, o Deus poderoso,